Estamos de volta com o Download da Notícia, a primeira edição. E agora, aqui nos estúdios da Guardiã, um time campeão, é isso? Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar aqui com a Alessandra, que é a diretora da BIS, né? Brasília International School. A gente tem a nossa coach de empreendedorismo, a minha xará Fabiana Mata. A gente tem o Enzo, certo? Isso. E a Catarina, que vão contar como foi essa experiência. Eles que já são master, estão no 3º ano do ensino médio, é isso? Me corrijam se eu estiver errada. A gente estava brincando aqui, se a gente não erra, a gente erra, né, Gabi? A gente erra, mas a gente conserta no ao vivo. A gente conserta no ao Quem vivo. sabe faz ao vivo. E eles vão contar essa experiência, eles que acabaram de voltar da Inglaterra, participaram aí de uma competição que eu vi, foram vários dias de competição, e eu quero que vocês contassem pra gente um pouquinho o que é essa competição e principalmente como é viver essa experiência. Olá, bom dia Fabi, bom dia Gabriele, bom dia a todos. Então, o The Masters é um programa de empreendedorismo que acontece na Inglaterra, onde os jovens são transferidos para lá para produzir ou resolver ou fazer o que o briefing manda lá, tudo em prol do empreendedorismo. Então, no nosso caso, a gente chegou lá e a gente teve que resolver o problema de uma empresa. Então, o nosso caso foi a Adidas. Tinham várias empresas, cada escola podia escolher a sua e tinham 2 problemas. Cada uma. A gente escolheu a Adidas e um problema que eles estavam tendo em que eles tinham se sustentabilizado muito, mas as pessoas não sabiam disso. Então as pessoas estavam pagando um preço mais caro pelos seus produtos, mas sem saber por que eles estavam pagando isso, entendeu? Não estava agregando valor. Não estava agregando valor. E daí o programa dura 15 dias lá na Inglaterra e é muito legal, uma experiência muito enriquecedora. Catarina, conta pra gente como é que foi desenvolver a solução para esse problema, porque vocês trouxeram, né, o título de campeões aqui pro Brasil. A gente já tinha tido muitos ensaios com a Miss Fabi e nosso time inteiro, claro. Então, a gente já tinha uma ideia um pouco maior do que alguns times quando a gente percebeu lá, de como resolver os problemas, de como estruturar soluções. E nosso trabalho em equipe foi muito bom, nosso time se complementou muito bem. Então foi super... Não foi fácil, com certeza foi super... A gente deu o máximo que nós podíamos dar, mas foi muito bom para construir nosso caráter. Foi uma experiência que vai agregar completamente demais na nossa vida. E como vocês conseguiram convencer que a solução para explicar para o cliente da Adidas, né, que eles estavam pagando um valor maior sem agregar valor, qual foi a solução que vocês identificaram? Nós trouxemos 3 soluções principais. Uma delas era trazer a fibra de banana dentro dos nossos produtos. Então, isso tornaria ela mais sustentável, nossa marca mais sustentável. A partir disso, a gente conseguiria ganhar créditos de carbono e transformar eles para diminuir nossas taxas. Também, a mais importante seria descentralizar nossa produção da China para outros hubs internacionais. Você quer explicar um pouco melhor? Pode ser. Então, por conta de todos os conflitos, a guerra e tudo mais que está acontecendo hoje em dia, a China, totalmente a produção lá na China, a gente estava pagando um preço ainda barato, mas a gente estava tendo muito problema com logística, porque os estreitos, como o Estreito de Hormuz, estava fechado por conta da guerra. E daí, para fazer entregas para a Europa, América do Norte, a gente estava tendo que passar por baixo do Cabo da Boa Esperança, o que tornava mais um trecho maior e no final ficava mais caro. Então, a gente começou a pensar em hubs, em outros locais do mundo, onde a logística ficaria mais fácil para entregar esse material reciclável até as fábricas da Adidas. Posso ficar com eles? Eu quero ficar com eles aqui pra minha vida, assim, tô encantada. Quero eles pra sempre, pra mim, vou avisar o pai e a mãe que eu quero ficar com os 2 pra mim. Primeiro que eu adorei, que eu quero agora trabalhar na BIS, porque eu quero ser Miss Fabi. Achei tão chique! E a Miss Fabi é poderosa demais, eu queria que você passasse, não é? Por conta que eu achei mais incrível, lógico, né, de todo o treinamento, a gente falava da importância deles treinarem para chegar lá e conquistarem aí o Master, mas o embasamento de contextualizar com o cenário político atual.
Eles têm, a gente desenvolve durante o tempo do treinamento aqui, antes de chegar no evento, a questão de compreender o problema no macro, no micro e entender como criar soluções. Então, o que aconteceu lá, quando eles receberam o briefing, foi primeiro um brainstorm enorme de quais são as possibilidades, como a gente faz para resolver os problemas. Então, muitas soluções aparecem e eles vão discutindo o que eles acham mais plausível, quais as que podem causar menor transtorno, quais os problemas que essas soluções podem apresentar e como eles poderiam resolver esses problemas que seriam causados pela própria solução deles. Então, é uma visão muito ampla, uma visão macro de toda a situação econômica daquele produto específico. A gente trabalhou vários outros clientes aqui, então isso que eu acho que nesse treinamento eles vão criando, vão desenvolvendo a sua força, o que eu acredito, qual a parte que eu gosto. Tem alguns que se identificam mais com uma fala, tem alguns que se identificam mais com a parte financeira. Então, eles vão também desenvolvendo isso para o futuro na profissão deles, para ver qual a área que eles vão se identificar para poder crescer, para buscar um trabalho para o próximo ano, uma faculdade. Então, tem uma série de detalhes que a gente precisa pensar na hora de trabalhar um time, que não é só uma entrega num evento. A gente está trabalhando pessoas, são 10 pessoas num momento muito importante da vida, com toda uma formação incrível, mas sem conhecimento profissional. Então, acho que é isso que a gente preocupa muito. Preciso ter muita clareza na hora de trabalhar com essa turminha, com esse time maravilhoso. E agora eu vou perguntar aqui para a Alessandra. O principal ali, como a Fabi estava colocando, desse preparo, mas é porque vocês estão criando realmente cidadãos para o mundo, né? Na verdade, a gente, programas como esses, né, de intercâmbio, ainda mais esses de uma Olimpíada que envolve tantos países, tantas culturas diferentes, é para transformar. Então, a gente vê esses alunos transformados, o ponto de partida, o ponto de chegada deles, chegaram ao pódio em primeiro lugar. É uma cereja do bolo, lógico que a gente fica muito feliz, mas o enfrentamento do seu maior adversário, que são eles mesmos, isso transforma a vida. E isso que nos traz mais alegria, para mim enquanto educadora, para o colégio enquanto instituição educacional, é vê-los se superando. Estar aqui hoje é uma superação e para a gente um marco muito importante. Estamos preparados já para 2027, né? Vamos finalizar agora na quarta-feira esse programa para começar o de 2027 com já começa o treinamento. Uma nova equipe, sim. E vocês vão se despedir. Com duas Miss Fabis agora. Com duas Miss Fabis. E uma Miss Gabriele. Já quero a camiseta. Vocês, em qual momento vocês acharam que vocês tinham a chance real de vencer? Vocês sabiam que vocês iam vencer? Olha, eu acho que todo mundo do time foi com muita esperança e sabendo que a gente estava indo preparado com a dedicação de todo mundo. Mas nunca achando que a gente queria ganhar, mas não tinha certeza que ia acontecer, né? Então eu acho que quando a gente passou da semifinal para a final, foi no momento que eu acho que todo mundo olhou e falou: putz, estamos aí, acho que a gente tem uma grande chance porque vai dar certo. Catarina, vocês conseguiram identificar a competitividade dos outros alunos, das outras escolas, das outras nacionalidades também? Com certeza. Sim, sempre as pessoas que não faziam parte do nosso zigue-zague virem perguntar como estava sendo. Todo mundo parecia que queria testar as águas. Então, claramente dava para ver que não era um ambiente tão tranquilo assim. E qual foi o diferencial de vocês? Vocês acham que realmente, a Lê falou assim que a cereja do bolo é lógico vencer, mas qual foi a cereja do bolo para vencer? Eu acho que as nossas apresentações eram mais maduras, desde a primeira até a última. A gente sempre manteve um posicionamento de palco muito bom, diferente de todas as outras equipes, e também a gente conseguiu dividir as falas de uma maneira em que todo mundo falava, todo mundo participava. Eu acho que outro ponto muito importante para o nosso bom desempenho foi a nossa união como time. Eu acho que todo mundo se respeitava muito no seu momento e todo mundo confiava muito um no outro para, na hora de subir no palco, todo mundo estava segurando o outro, tipo, se errava, o outro estava lá. Então todo mundo sabia muito do projeto, todo mundo fez realmente todo mundo junto. Foi muito bom, ainda mais com o apoio da nossa coach, as nossas duas coaches, né? Sempre dando apoio emocional pra gente quando a gente precisava. E acho que foi isso que conseguiu fazer a gente ter um bom desempenho. Posso só completar? Claro. Aqui, ó, por aqui. A primeira apresentação deles impactou,
porque estava muito bem programada, ensaiada. E aí a gente sentiu que os adversários estavam um pouquinho abaixo. No primeiro zigue-zague, porque são divididos em times, né? Zigue-zague A, zigue-zague B. No dia seguinte, na segunda, que era para a semifinal, os demais times avançaram muito. A gente continuou no nosso mesmo equilíbrio, mas os demais avançaram muito. Isso nos assustou. Então, de um dia para o outro, a gente viu que os adversários se prepararam bastante para correr atrás de classificações também. E aí, isso também elevou a nossa régua. E a apresentação da final que eles fizeram, eles desceram com muita tranquilidade do palco. Eles falaram, a gente fez o nosso melhor. O resultado são os juízes que vão decidir, mas a gente está com a nossa entrega bem feita. E isso passou uma segurança, me trouxe uma energia tão positiva que eu falei para eles, podem se arrumar oficialmente porque vocês serão os campeões, não foi isso? Sim. Eu falei, vocês serão os campeões, vocês vão ficar em primeiro lugar. Ainda bem que foram, né? Eu queria falar que quando a gente chegou na semifinal e a gente viu que todo mundo estava já num nível muito maior, o que fez a gente se manter a calma foi olhar um pro outro e falar, a gente confia no nosso trabalho, a gente fez todo mundo junto e tá todo mundo lá um pro outro e vai dar certo. Miss Fabi, como é que foi a preparação desses alunos, né, ao longo do ano? A BIS, ela tem, né, esse diferencial das outras escolas que começa muito tempo antes preparar os alunos. Por que a escola tem esse ideal de começar antecipadamente e como é que é ao longo desse tempo a preparação deles e a dedicação? Porque não é fácil você tirar o aluno do horário, da rotina dele, ele já passa o dia todo ali na escola. Como é que vocês trabalham isso? É muito interessante, né? Eu, como professora, se tem uma coisa que eu me orgulho é de ver adolescentes que decidem tirar do momento da vida deles 4 horas, às vezes mais, por semana, para se dedicar aos estudos, se preparar a alguma coisa extracurricular. Então, primeiro, eu já começo achando que as pessoas que se candidatam a isso já são meus heróis, eu já admiro esses adolescentes por fazerem essa escolha. E aí a gente passa por um tempo bem grande, aprendendo sobre empreendedorismo, aprendendo sobre os termos. Claro que a gente tem que lembrar que isso tudo é feito na língua inglesa. Então, por mais que a gente está fazendo essa entrevista aqui em português, todo o nosso trabalho, todo ele é feito na língua inglesa. Então, eles precisam aprender termos de empreendedorismo, eles não precisam só encontrar soluções, eles precisam saber se comunicar nessa língua, porque depois das apresentações que são ensaiadas, com falas que eles escrevem, eles passam por uma sabatinada de perguntas do júri. Então, eles precisam saber muito sobre o que eles estão falando, eles precisam ter vocabulário para isso, eles precisam conseguir se comunicar na língua inglesa com clareza, com fluência. Então, não é só um trabalho de empreendedorismo, é um trabalho também de língua inglesa, é um trabalho de postura corporal, postura de fala. Então, é um processo longo. Claro que a gente trabalha com um time muito maduro, de pessoas que já são interessantes e inteligentes, mas é um processo. Então, esses meses, a gente passa 6 meses fazendo treinamento, fazem toda a diferença para quando a gente chega na Inglaterra, porque é muito rápido. O briefing, entre o dia do briefing recebido e a primeira apresentação, foram 4 dias. Então, eles trabalham muito duro lá para fazer tudo isso, montar essa apresentação. O que eu acho que é a grande cereja, a apresentação é linda, a apresentação é maravilhosa, eles têm um inglês incrível, a presença de palco, a gente já sabe que eles conseguem fazer isso tudo sozinhos, não precisam de um coach, eles já tiveram esse preparo, mas a tranquilidade emocional, que para mim é o que a gente precisa trabalhar muito lá, porque o resto já foi ensinado. Ficar calmo, a gente está num país diferente, numa temperatura diferente, uma comida diferente, longe da casa dos pais, longe do nosso conforto, nosso ambiente de conforto. Então, o nosso trabalho é muito centrá-los, uni-los e deixá-los confiantes. A gente teve uma trilha de empreendedorismo maravilhosa aqui, com pessoas e profissionais que também nos deram bagagem para trabalhar esse emocional. Então, tem horas que eles ficam loucos, adolescentes sendo adolescentes, a gente fala, gente, vamos meditar, vamos passear, vamos caminhar. É muito importante estar ali para eles nesse lado também. Então, é uma série de coisas e a gente vai montando e construindo os elos emocionais, que eu acho que são extremamente importantes ao longo desses 6 meses. E foi justamente o que o Enzo colocou, da importância do time, né? Acho que se você não trabalha de forma ampla, você não tem um time tão conciso assim e preparado
determinado aí para vencer. E não tinha dia melhor para eles virem hoje no estúdio aqui da Guardiã, que hoje é o Dia da Educação. Então, eu quero muito parabenizar vocês aí, porque eu acredito que a educação é sempre o caminho, eu falo isso diariamente aqui, a educação é que transforma, a educação que cria realmente ser humano melhor, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, parabéns para vocês, e vocês principalmente por esse trabalho incrível e por olhar, porque apesar de ser um trabalho em conjunto, com certeza tem aquele olhar individual e da necessidade de cada um. Fabi, antes da gente encerrar, eu quero ter mais uma pergunta para a Alessandra. Qual a sua avaliação do ensino do empreendedorismo dentro da educação básica? Qual que é a visão da Brazilian International School? Eu acho que nós estamos aquém de outros países. Nosso foco agora é vir com mais força, com um holofote maior no empreendedorismo, trazendo isso desde os anos iniciais, né, para ser uma prática, para fazer parte da rotina. A matriz curricular do Sistema Brasileiro de Educação, ela precisa ser reavaliada. A gente tem disciplinas que hoje não conversam mais com a atualidade, não conversam mais com esse momento que nós estamos passando, midiático e de redes sociais fortíssimas. Então, a gente veio com essa lição de casa de trazer ainda mais empreendedorismo desde os anos iniciais para o nosso contexto escolar, para que isso se torne uma prática, para que eles aprendam oratória, a falar com tanta destreza como vocês estão fazendo aqui conosco, e se comunicar. Comunicação é vida, né? Comunicação e educação precisam caminhar juntos, sempre. É isso, obrigada. Quero agradecer a participação de todos vocês. A gente ainda tem o pessoal do BIO, que já está aqui. Vamos trocar com eles. Vamos trocar, a gente vai chamar o intervalo rapidinho, mas antes, as considerações finais dos alunos, né? Vou começar aqui pela Catarina. O Masters foi uma competição que abriu muitas portas, está abrindo muitas portas, tanto para mim, quanto eu tenho certeza que para o time inteiro. E é algo que vai me ajudar muito a ser uma profissional melhor no meu futuro. Sim, antes das preparações do Masters, eu não tinha aprendido de palco nenhuma, não conseguia falar direito, e eu acho que todo esse tempo foi muito importante para mim, até em todos os quesitos da minha vida. Eu tanto aprendi sobre empreendedorismo, quanto como eu vou me comunicar e me portar quando precisar falar na frente de alguém importante ou na minha vida, sempre. Então, foi um momento muito importante da minha vida, que eu vou levar uma bagagem muito rica para sempre, e eu tenho certeza que o time inteiro também vai. E eu só tenho a agradecer esses 10 empreendedores maravilhosos, porque o trabalho deles é que vai para o palco, são eles é que sobem no palco e a gente fica com os louros. Então, eu só tenho a agradecer, porque eu não estou começando a minha vida, né? Então, como professora, é um prêmio gigantesco que eles trazem para mim agora. Eu agradeço. E é isso, em nome do BIS, do Brazilian International School, a nossa palavra é gratidão pela oportunidade de ter vivenciado essa experiência, pelas pessoas incríveis que passaram durante essa trajetória conosco, tanto na trilha de empreendedorismo. Nós tivemos empresários muito conceituados e com falta de tempo, mas que disponibilizaram tempo para poder trocar com esses alunos, como a Bia Aidar, como Eduardo Rocha, Rodrigo Branco, Isabel Rosso e Marcos Maida, que fez aí a cerejinha do bolo com eles, trabalhando oratória, e a oportunidade que vocês estão nos dando aqui também. Então, a nossa palavra é gratidão, muito obrigada, e a gente vem contar a nossa nova história em 2027, tá bom? Dá mais gás ainda, né? Com esses resultados que foram agora em 2026, 2027 promete. Não, Fabi, eu quero já fazer um convite para a gente começar a acompanhar desde a preparação, desde a seletiva, porque o BIS, diferente de outros colégios, eles fazem um processo seletivo para quem vai participar do Masters, do BIO. Algumas outras escolas, os alunos só se inscrevem e participam. Lá não, lá tem todo um roteiro. Tem um processo classificatório. Não é por escolha, porque eu posso pagar, é um mérito de poder estar defendendo, né, o nome da nossa escola e representando o Brasil. Vocês representaram muito bem, parabéns, viu? Parabéns a vocês pela conquista e principalmente também parabéns aqui a vocês por ter esse olhar
e principalmente de ver o amplo, né? Eu acredito que quando a gente trabalha não só a matéria em si, né, o conteúdo em si, mas trabalha essa parte social, trabalha essas questões emocionais que fazem toda a diferença para chegar lá na frente e vencer. Se a gente não tiver esse controle emocional, muitas vezes a gente joga o conteúdo todo fora. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns a vocês. A educação transforma, né, Fabi? Com certeza. A gente vai chamar um intervalo bem rapidinho. Na sequência, então, vamos conversar com os alunos, vencedores do BO. Eles vão estar aqui com a gente, também com as coaches, com as professoras. Tem mais Brazilian International School no download da notícia, a primeira edição, que foi invadida aqui hoje pelos Muito alunos, bem invadido. né? Hoje é dia da educação, é de educação que a gente precisa falar e bons exemplos. Que bacana. Obrigada.